Amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão agora assistindo esse vídeo, essa pregação que eu vou fazer para poder falar sobre um assunto onde muitas pessoas elas ficam perguntando se é certo ou se é errado o cargo de pastor. O que é ser um pastor? Será que existe cargo de pastor nos dias atuais? Porque existem pessoas que dizem que, porque está escrito lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então muitos pensam que é errado a pessoa, o líder da igreja, ser chamado de pastor. Então eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, que o cargo de pastor, ele foi deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é o sumo pastor. Está escrito lá em Hebreus que Jesus é o sumo pastor. E ele deixou aqui na terra os pastores para poder zelar da sua obra, para poder cuidar das ovelhas, para poder zelar do povo de Deus. Então, está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Efésios, capítulo 4, e no versículo de número 10, e no versículo 11, está escrito da seguinte maneira: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então você vê que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala acerca de Jesus, dizendo que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para cumprir todas as coisas. Nós sabemos que Jesus, ele desceu do céu e ele veio a este mundo, deu a vida por nós, arrebanhou o seu povo e depois ele subiu de novo para o céu. Ele levou os discípulos até o monte e lá ele subiu novamente para os céus. E então, aqui Paulo está dizendo que ele mesmo, Jesus mesmo, foi quem deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Então, meu irmão, minha irmã, que está atento à palavra de Deus, então é lícito sim, não é errado não, porque na igreja existe o cargo de pastor e foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem deu esse cargo de pastor, porque ele queria, com isso, está escrito aqui no versículo 12, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. O pastor, ele é o que ensina, o que zela, o que cuida da obra de Deus. Ele é o cabeça. O cabeça, sim, aqui na terra. Aqui na terra, ele é o líder. É o líder. Então, se você vê a luz da palavra de Deus, você vai ver que o cargo de pastor, ele foi deixado por Jesus Cristo. Agora, abra sua Bíblia, se você puder,
no livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Você vai ver o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13, e no versículo 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Presta atenção. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui não está escrito, lembrai-vos do vosso pastor. Se tivesse escrito, lembrai-vos do vosso pastor, poderia dizer que estava se referindo a Jesus. Mas aqui está no plural, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Então, sempre existiu o cargo de pastor. Muitos não querem aceitar. Muitos dizem, o meu pastor é Jesus. Eu não tenho pastor aqui na terra. Eu não obedeço ao pastor. O meu pastor é Jesus. Você está muito enganado, meu irmão. Você está muito enganada, minha irmã. Quem é que toma conta da sua igreja? Quem é que é o líder da sua igreja? Quem é aquele que está lá cuidando do rebanho? Não é o pastor? É o pastor. Embora você queira dar talvez para ele outro nome, mas ele é o pastor da igreja. Foi ele que Jesus colocou, e está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Então, sempre existiu o cargo de pastor. Muitos queiram aceitar ou não, mas sempre existiu o cargo de pastor e foi deixado por Jesus Cristo. Não está escrito lá em Hebreus, que nós acabamos de ler? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores. Foi ele que deu, foi Jesus que deu. Foi Jesus que deixou. O cargo de pastor foi deixado por Jesus. E aqui está confirmando o escritor aos Hebreus, está dizendo, lembrai-vos dos vossos pastores. Por que dos vossos pastores? Porque às vezes na congregação um pastor fica um tempo, depois vem outro pastor, fica outro tempo, depois vem outro, fica outro tempo. Você está entendendo? A igreja sempre vai mudando de pastor. Às vezes o pastor hoje está numa cidade, amanhã ele muda para outra, depois ele vai para outra, ele vai pastorear em outro lugar. E assim a obra de Deus ela é feita. Lembrai-vos dos vossos pastores e a fé dos quais imitai. Se o seu pastor é um homem de fé, se o seu pastor é um homem que vive na palavra de Deus, você deve imitar a fé dele. Se você vê que ele é um homem de Deus, um homem consagrado, um homem lutador, um homem batalhador, então você lembra do seu pastor, lembra de orar pelo seu pastor. Você tem orado pelo seu pastor? Por quê? Porque ser pastor não é brincadeira, não. Ser pastor é cuidar do povo de Deus, é cuidar do rebanho. Então você tem que lembrar do seu pastor na hora que você estiver orando, na hora que você estiver consagrando a sua vida. Lembra do seu pastor, pede a Deus por ele, para Deus abençoar ele, para Deus encher ele do Espírito Santo, para Deus dar ele força, para Deus dar ele graça, poder, unção. Porque tem muitas pessoas que não oram pelo pastor. Pede a Deus para Deus usar o seu pastor. Pede a Deus para Deus fazer do seu pastor um verdadeiro vaso nas mãos de Deus. Para que Deus possa usá-lo tremendamente. Para que Deus possa usá-lo de uma forma extraordinária. Então, não esqueça, lembra do teu pastor. Também no livro de Hebreus, no mesmo capítulo 13, no versículo 17,
é só você virar a página da sua Bíblia, ainda manda você obedecer o seu pastor. Você está vendo aí? Ainda manda você obedecer o seu pastor. Por quê? Porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, o seu pastor, ele está ali colocado por Deus para poder velar pela sua alma, pedir por você, interceder por você. Quantas das vezes o pastor levanta pelas madrugadas para poder orar em favor dos membros, das ovelhas? Quantas das vezes o pastor, ele tem que socorrer a ovelha? Ele tem que ajudar aquelas que estão fracassadas, aquelas que estão desanimadas. Ele tem que ter sempre uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de conforto. Porque às vezes a ovelha, ela está padecendo, está com fome, está com sede. Então o pastor tem que ter uma boa palavra, o pastor tem que ter uma boa... ele tem que trabalhar com dedicação, com firmeza, socorrer aquelas que estão feridas, machucadas. Por isso é que a Bíblia está dizendo aqui que você deve obedecer o seu pastor, porque o seu pastor, se ele for mesmo um pastor de Deus, ele quer ver o seu bem. É como um pai cuidando do filho. Ele não quer ver você na perdição. Ele não quer ver você nas garras do lobo. Ele não quer ver você perecendo. Porque quando uma ovelha se desarraiga dos caminhos de Deus, o pastor, ele sente, ele fica triste, porque ele quer ver a igreja cheia da glória de Deus. Então aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo: obedecei aos vossos pastores. Se o seu pastor falar para você não fazer tal coisa, minha irmã, não faça. Se o seu pastor falar para você não fazer tal coisa, meu irmão, não faça. Vê se ele está dentro da Bíblia. Vê se ele está de acordo com a palavra de Deus. Porque se ele estiver de acordo com a palavra de Deus, você desobedecendo o seu pastor, você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo a Deus. Por que você tem que obedecer ao seu pastor? Porque ele quer ver o seu bem. Por que os filhos têm que obedecer aos pais? Porque os pais querem ver o bem dos filhos. Assim também o pastor. Ele quer ver o bem das ovelhas. Ele quer ver as ovelhas cheias de bênçãos, de vitória. Ele quer ver as ovelhas cheias do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ser pastor é certo. É certo. O pastor, ele é o anjo da igreja. Não é isso que está escrito lá no livro de Apocalipse? Se você abrir a Bíblia lá nas 7 cartas do Apocalipse, lá o anjo, ele entregou aquelas cartas aos pastores daquelas igrejas. E lá diz que eles são o anjo da igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Tiatira, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, em Pérgamo, escreve: isto diz o Senhor, o que é fiel, o que é verdadeiro. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você que está assistindo essa pregação, você que não tem obedecido o seu pastor, você que não tem andado pelos caminhos que ele tem te ensinado, cuidado, cuidado, porque o seu pastor, ele quer ver o seu bem. O seu pastor, ele quer ver a sua vitória. Ele está zelando da sua alma como aqueles que hão de dar conta delas. Então o seu pastor, ele vai dar conta de você a Deus.
Por isso que o seu pastor, às vezes ele te corrige, ele te repreende. Às vezes ele diz para você não fazer isso, para você não fazer aquilo. Por quê? Porque ele vai dar conta da sua alma. Ele vai dar conta de você, do que ele tem te ensinado, do que ele tem falado. Então ele vai dar conta da sua alma. Então está dizendo aqui, ó, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, minha irmã, não faça o seu pastor gemer, não faça o seu pastor sofrer, não faça não, mas que o seu pastor venha ter alegria com você, porque você é um membro fiel, porque você é uma ovelha fiel, é uma pessoa obediente, é uma pessoa que ajuda o seu pastor, que colabora com o seu pastor. Você é uma pessoa que não dá trabalho para o seu pastor. Ore pelo seu pastor, jejue pelo seu pastor, pede a Deus pelo seu pastor, porque ele faz a mesma coisa por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.